E o conflito continua. Jesus faz mais um milagre extraordinário. E a pessoa que é curada, em vez de ter o apoio dos líderes, simplesmente é massacrada e maltratada. Quer saber do que a gente está falando? Quer saber do que a gente vai estudar nessa semana? Vem comigo! E aí, meus saleiros e minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Vira Crente. Estamos juntos aqui para estudar a lição. Como eu falei, esse trimestre vai ser loucura, né? Estamos aqui dentro do carro gravando para você. Que importante não é o lugar, e sim o que a gente vai estar aqui como conteúdo. Eu quero pedir desculpas que hoje eu não vou mandar abraço para os inscritos, tá bom? A gente retorna essa atividade na semana que vem. Mas tem um abraço especial que eu quero mandar, porém, antes você tem que fazer o que aqui? Se inscrever no canal, isso, se inscreveu, beleza, boa. E agora você faz o quê? Curte e principalmente vai fazer o que agora? Compartilhar, compartilha aí, compartilhou? Beleza, legal, obrigadão então, bem-vindo à família Vira Crente. O abraço de hoje eu quero mandar para a galera do Save Point, o podcast Save Point. Vou deixar aqui o link deles para o Instagram. É uma galera que eu conheci, muita gente boa, inclusive eu vou estar participando de um podcast com eles, mas é um podcast raiz, tá? Você vai ouvir nas plataformas de áudio, Spotify. Vou deixar aqui o endereço deles, segue a galera, Matheus, Ronald, o Thales, um abraço para vocês, para toda a galera que compõe essa turma, essa elite aí, que procura estudar a lição da maneira bem descontraída também, tá bom? Segue eles lá, vai lá, vira crente e vai lá. Mas vamos para a nossa lição, vamos lá? E o título da nossa lição é Curando um Cego. Tá lá em João 9, a cura está em João 9, mas o capítulo 10 traz pra gente ali o desfecho de toda essa história. Então nós vamos estudar os capítulos 9 e 10. Curando um cego. Dá uma olhada na tirinha comigo. Na tirinha aí nós temos um jovem, né, que é o jovem cego, que volta a enxergar, e os líderes religiosos ali com cara feia, né, carrancudo assim, brabo, não estão gostando muito do que aconteceu com ele, não. Peraí, gente, como assim? O rapaz era cego de nascença e ele foi curado, e os seus líderes religiosos não estão contentes. Por que isso? A gente vai ver no decorrer da lição, mas na tirinha aí nós estamos enxergando que eles não estão muito contentes, e traz um texto aí pra gente, né, que esse jovem ele é confrontado e ele fala realmente, ó, eu fui curado, era cego de nascença e estou curado. O capítulo 9 vai trazer pra gente esses detalhes importantíssimos. Eu já adianto para você o seguinte, um jovem que passou a vida toda cego, e os líderes religiosos, em vez de abraçar, em vez de estar com ele, pelo contrário, vão criticar, vão massacrar, vão destruir o coração daquele jovem ali, da maneira que eles tratam essa situação. Então, tá pronto para mergulhar comigo aí na lição? Vamos lá. Se nós pegarmos o capítulo 7 e 8, nós vamos entender como que estava uma bomba ali a presença de Jesus Cristo. No capítulo 7, Jesus está indo para participar de uma das festas judaicas, e ele tem um embate por várias vezes ali com os judeus, com os adoradores, e Jesus sempre deixa muito claro a ligação dele com o Pai. Então eles começam a questionar ele, como assim? Você veio de onde? Você é mesmo Cristo? Qual é a sua identidade? O que está acontecendo? Por que eles questionavam muito e colocavam em xeque isso? Eles sabiam que Jesus era um galileu, Jesus foi criado na Galileia, e as escrituras diziam que o Messias viria de Belém. Agora o seguinte, Jesus nasceu em Belém, cumpriu-se a profecia. Porém, esses líderes não estavam muito inclinados a aceitar isso. Não era o Messias que eles esperavam, que eles almejavam. Então, existem alguns conflitos ali, alguns debates muito fortes, muito acalorados. E o capítulo 8 apresenta pra gente uma cena muito interessante que você também deve conhecer. Jesus está sentado e chegam algumas pessoas ali com uma mulher adúltera. Você pode ler o capítulo 8, inclusive eles armaram esse esquema para pegar essa mulher para levar até Jesus. E ali eles falam o seguinte, ó, essa mulher foi pega em adultério, o que se deve fazer? Se Jesus a condenasse, eles iriam matá-la e colocar o sangue dela nas mãos de Jesus. Se Jesus absolvesse, eles também iriam ali pegar Jesus e matariam Jesus daquela maneira. O que Cristo faz? Começa a escrever ali na areia, né? Os pecados de cada um deles. E o interessante, por que na areia? A areia, se você fizer alguma coisa nela, com o tempo vai apagar. Os pecados são perdoados. Assim como aquela mulher estaria sendo perdoada, o pecado desses líderes também seria. E a Bíblia nos conta que um a um vai deixando as pedras ali, começando pelos mais velhos e os mais novos, e vão embora. E Jesus fala aquela frase célebre, né? Onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Bom, Jesus está então nesse turbilhão de coisas, fervendo, e aí
os acontecimentos do capítulo 9 dão mais um ápice. É praticamente ali a última vez que Jesus vai a Jerusalém antes do final da sua vida. Esses capítulos 7, 8, mais especificamente o capítulo 7, dá início ali aos últimos 6 meses de vida de Jesus Cristo. Bom, o povo estava querendo pegar Jesus de qualquer jeito, não o aceitava como Messias. E a lição explana então o capítulo 9 de uma maneira bem interessante para a gente. Esse é o 6º sinal que Jesus opera. E ali começa com uma conversa teológica e da crença da época. Os discípulos perguntam, as pessoas perguntam, quem pecou? Ele ou seu pai, para que ele pudesse ser cego? No contexto que os judeus acreditavam na época, os pais teriam cometido um pecado para aquele menino nascer cego, ou seja, consequência dos atos dos pais. Bom, não é por aí, a gente sabe que não tem nada a ver disso. Jesus fala que não é isso, que é simplesmente para que a glória de Deus fosse contemplada através daquele rapaz. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, muitas dificuldades, e nós não entendemos, questionamos, queremos saber o porquê, não é, meu jovem? E deixa eu te falar um negócio. Se Deus estava colocando você para passar por certas dificuldades, Deus está colocando você para enfrentar certos problemas, porque Ele quer usar você para refletir a glória dele. Você já parou para analisar isso? Foi o caso daquele rapaz. Só que aí acontece um turbilhão de coisas, né? Jesus depois tem um embate lá com os líderes religiosos, aquela coisa toda. Porém, esse jovem é curado. E Jesus cura ele de uma maneira bem esquisita. Jesus cospe no chão. Imagina você lá, ceguinho, não tá enxergando nada, você só escuta assim, ó, no chão. Epa, o que é isso? E aí Jesus vai lá, faz um massinho de lama e passa no olho dele. Pera aí, meu filho, você tá colocando cuspe no meu olho aqui, como é que funciona esse negócio? Não, ele ficou quietinho. Ficou quietinho. Jesus colocou e falou com ele, ó, vai agora lá no tanque. Ele teve que fazer a parte dele, ele caminhou até o tanque. Tanque Siloé, que significa enviado. E aquele rapaz lava os olhos. Gente, aí começa uma briga danada, porque depois a gente vai entender que esse milagre também foi feito no sábado. Mas Jesus ia lá e cutucava o povo também, né? Mas por quê? Falei na lição passada. Porque o sábado virou um fardo. Jesus queria colocar aquilo como realmente era. Era proibido cuspir no chão. Se você cuspisse no chão, estava dizendo que você estava regando a terra, que estava fazendo argila, e argila lembrava trabalho. Então Jesus começa a dar esse embate com aquelas pessoas. E aí os líderes vão confrontar aquele rapaz. E aquele rapaz ele se mantém firme perante Deus. Perante o que aconteceu com ele. Bom, nós temos que enxergar a luz que Deus quer colocar na nossa vida. Nós temos que entender o contexto em que nós estamos inseridos ao lado dele. Às vezes vai ficar complicado, mas nós temos que confiar. Da mesma maneira que esse rapaz se impôs ao lado da verdade. Nós também temos que estar ao lado da verdade. A história desse jovem é impressionante. Eu comentei aqui na tirinha que os líderes, em vez de ficarem felizes, porque ele foi curado, aconteceu um milagre, eles começaram a bater, questionar, interrogar aquele jovem. Então, assim, ele perdeu o brilho com os líderes. Poxa, os pastores estão fazendo isso comigo, em vez de estar feliz comigo. E o negócio piora, porque é o seguinte, chamam os pais dele. Chama aí os pais lá. Seu filho aí é cego de nascença? Ele é cego de nascença, mas agora ele está vendo. Ai, que maravilha. E quem curou ele? Aí os pais deram uma andadinha para trás, né? Não, mas peraí, ele é grande, ele é adulto, ele se resolve, aí ele explica para vocês. Os pais estavam com medo de serem expulsos da sinagoga. Ser expulso da sinagoga acarretava em muita coisa, como, por exemplo, nem comercializar eles poderiam. E os pais deixaram o filho de lado. Agora os pais abandonam, os líderes religiosos questionam, enfrentam, não ficam felizes, não comemoram com ele, e os pais também. E aí esse rapaz começa a se defender. O interessante aqui é que eles falavam, mas curou é um pecador, eu não sei o quê. Ele falou, cara, eu não sei quem foi. Eu acho que ele é profeta. Em momento nenhum ele foi na onda dos líderes religiosos. Aquele menino foi de uma teologia gigantesca. Ele deixou Deus falar por ele. Meu jovem, quando você está em comunhão com Deus, quando você está ali vivendo a sua vida ao lado do Papai do Céu, Ele vai falar por você, Ele vai responder por você, você vai exalar a presença de Deus. Essa história, a gente fica triste por esse lado que aconteceu com esse menino, mas a gente fica feliz porque ele se manteve firme à verdade. Foi o que nós comentamos aqui. E aqueles líderes estavam cegos em cima de doutrinas, em cima de dogmas, em cima de tradições, e estavam esquecendo a verdadeira essência do Evangelho, a verdadeira essência de Deus, que é o amor, que nós devemos amar ao próximo. A lição traz uma comparação desse povo com Laodiceia.
Sabia que Laodiceia, eles tinham uma escola de medicina que desenvolveu um colírio que ajudava muito no tratamento de pessoas com problema em visão? Só que Deus fala que eles são o quê? Cego, está lá em Apocalipse. Vocês são cegos e nus, pobres e nus. Aquelas pessoas, os laodiceianos, a soberba deles falava mais alto. E pela soberba deles, eles estavam cegos para enxergar as coisas ao seu redor. Aqueles líderes, a soberba, o status, estavam deixando eles cegos. O jovem, quando era cego, enxergava mais do que eles que tinham a visão. Os fariseus, líderes, eles poderiam ter tido um desfecho muito diferente dentro da história de Jesus Cristo. As pessoas muitas vezes tentam distorcer fatos quando não agrada a elas. Se a gente parar para analisar os relatos de João, que colocam ali os milagres de Jesus de uma maneira impressionante, essas pessoas que foram curadas, em algum momento foram interrogadas pelos líderes. E as pessoas estavam falando a verdade, estavam sendo honestas, mas aquilo não agradava a eles ou não agradava o intuito que eles tinham, o pensamento, as ideologias deles. Então eles tentavam distorcer o que as pessoas falavam. E hoje acontece muito isso também. Se não está me agradando, se não é o que eu quero, eu vou distorcer isso aqui e tentar colocar a palavra na boca das pessoas. E muitas vezes acontece isso hoje. Quando algo não me agrada, eu quero, distorcer, mudar, eu quero adaptar Deus para mim. Não, Deus que tem que se encaixar no que eu quero, no que eu penso. Não é assim, gente. Pelo amor de Deus, vira crente. Aquele povo lá não teve salvação, você pode ter a sua salvação aí. É só confiar em Deus, seguir o que a sua palavra fala. Nós temos que ser honestos. Bom, e a palavra da Rede Semântica aqui pra gente é honestidade. Dá para pensar muita coisa, mas dentro desse contexto que nós estamos de ser honestos com Deus e ser honestos, firmes perante Deus e não renegar o Senhor Jesus, eu coloco a honestidade aqui como honra. Nós temos que honrar aquilo que Cristo fez por nós na cruz e aquilo que Ele faz dia a dia. Então, meu jovem, não coloque Deus se adaptando a você. Se adapte, se molde e mude por Jesus. O capítulo 10 traz ali um embate de Jesus com os líderes religiosos. Jesus se apresenta como um pastor. Ele fala, o bom pastor, a ovelha ouve a sua voz e reconhece. Aquele jovem, ele não viu Jesus. Mas quando Jesus aparece para ele e pergunta, por que você está triste, meu filho? Ele vai conversando, com certeza ele reconheceu a voz de Jesus. Você já prestou atenção como funciona ovelhas? Dá uma pesquisada aí. Tem até um videozinho na internet que é bem comum. Alguma pessoa grita lá com as ovelhas, elas não respondem. Quando o pastor grita, elas vêm correndo. A ovelha, ela se condiciona à voz do seu pastor. E Deus nos compara a isso. Jesus Cristo é o bom pastor. E ele fala que ele está à porta do aprisco. Isso aqui, ele deu um soco embaixo do queixo dos fariseus. Por quê? O aprisco, ele era um cercado todo fechado, só tinha uma porta. O pastor colocava as ovelhas para dentro e dormia na porta. Se algum animal quisesse entrar, se alguém quisesse entrar, tinha que passar pelo pastor primeiro. Ou seja, ele protegia as ovelhas. Jesus compara o ministério dele com o dos fariseus. Aqueles que deveriam estar cuidando do povo, ensinando, amando o povo, eles só queriam status, dinheiro. Eles humilhavam as pessoas que eram pobres, as pessoas que tinham deficiências, como esse cego, eram humilhadas, não poderia estar do lado deles. Peraí, que Deus é esse que eles estavam servindo? Eles distorceram muito o que era realmente ser um pastor. E dentro do capítulo 10, Jesus mostra que ele é o nosso pastor, que ele cuida de mim e de você. Em Ezequiel, faz-se uma referência ao bom pastor, o Messias, e Jesus estava ali comprovando que era o Messias para aquele povo. E essa autorrevelação de Jesus, ela criou duas reações. Ou as pessoas se aprofundavam teologicamente, se aprofundavam no amor de Jesus, ou elas se afastavam e viravam ali contra Cristo. Bom, ainda hoje, Jesus, o bom pastor, está chamando as ovelhas. Existem ovelhas em vários apriscos. Você, hoje, dentro da igreja adventista, como jovem, você está ouvindo a voz do seu pastor? Você está se aprofundando no amor dele, teologicamente? Ou você tem ouvido e não está aceitando muito esse chamado? Meu saleiro, minha luminária, eu espero que você, assim como muitos do tempo de Jesus, o ouçam. Mas, infelizmente, muitos não quiseram ouvir e foram contra Cristo. Não seja esse tipo de ovelha. Na verdade, tem umas ovelhas que é boa. Agora tem uns bode no meio da turma também que complica, Seja ovelha e não bode.
Se lembra que o povo acreditava que quem estava com uma deficiência é por causa do pecado. Aquela pessoa estava pagando por algo que cometeu ou seus familiares cometeram. Foi assim com o paralítico do tanque, lembra? Ele também foi curado espiritualmente, Deus perdoou os pecados dele. Esse jovem também acreditava nisso. E era muito comum essa crença. E Jesus chega ali e mostra que não era bem assim. Realmente o pecado traz consequências porque foi quebrado a lei divina. Mas todos nós estamos propensos a sofrer. Quem é o causador é Satanás. Ele deturpou isso. Falava, não, o culpado é você. Você, então agora você vai pagar por isso daí. Como sempre, ele foge da culpa dele. E os líderes religiosos, com esses costumes, tinha todo mundo na mão. Agora Jesus chega ali e fala, não, não é assim não tem nada a ver esse negócio. As pessoas começam a pensar por conta própria, começam a entender o que realmente era Deus e não dependem dos fariseus para guiar suas vidas. Isso deixou eles muito chateados. Bom, nós temos que conhecer a Bíblia. Eu citei, estou gravando isso aqui para vocês hoje, num dia que eu preguei pela manhã, e eu falei o seguinte, não é o que fulano fala, não é o que Bertano fala, é o que a Bíblia fala. Ah, mas tal coisa está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Não é isso. Nós temos que conhecer Deus a fundo. E como nós vamos conhecê-lo? Através de Bíblia e oração. Eu tenho falado isso aqui com vocês há tempos. Não existe outra coisa a não ser Bíblia e oração para conhecer Jesus. Para deixar que o bom pastor fale ao seu ouvido. Se você acha hoje que está carregando uma culpa muito grande, coloca os fardos na mão dele. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Os pecados são lançados nas profundezas do mal onde ninguém pode pegar. Então confie que Deus perdoou você. Abandone, peça perdão e abandone aquilo ali, tá ok? Enxergue, não seja cego, como aqueles líderes que viam, mas não enxergavam. Agora que você possa ver, enxergar e sentir o amor de Cristo a cada dia no seu coração. Meu saleiro, minha luminária, espero que eu tenha ajudado você aqui. Fica com o Papai do Céu. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, fui.